Sustentabilidade, um dos temas mais urgentes e estratégicos para o nosso tempo. E é cada vez mais nítido o impacto das mudanças climáticas no nosso dia a dia. Portanto, todas as pautas que têm esse assunto muito nos interessam. Aqui comigo hoje, André Borges, diretor-presidente do IMASU. Seja bem-vindo, André. É muito bom ter você aqui para esclarecer as nossas dúvidas em relação a esses temas. Obrigado, Ângela. Eu que agradeço o convite e é uma honra para mim poder participar aqui com você. Já vamos começar falando da agenda climática e da questão do carbono neutro. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele tem uma meta ambiciosa até 2030 de ter o carbono neutro. Eu quero que você explique o que isso quer dizer. E a gente já está chegando, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de carbono neutro aqui no nosso estado, era lá atrás, parecia que a gente tinha um tempo ainda, né, para definir estratégias nesse sentido. E agora 2030 já está chegando daqui 5 anos. Como que está andando esse projeto? Esse projeto o Estado, ele trouxe uma meta, né, criou um programa estadual de mudanças climáticas, que é o Proclima, aqui do Mato Grosso do Sul, e dentro do Proclima ele traz diversas ações para a gente conseguir alcançar essa meta de ser Estado carbono neutro até 2030. O que significa ser Estado carbono neutro até 2030? Não é que nós vamos deixar de emitir, ter as emissões de gases, né, de efeito estufa, do carbono, mas nós vamos apresentar as possibilidades de mitigar esses gases e até compensá-los. Então, assim, é tentar fazer o equilíbrio. O que o Estado precisa para poder equilibrar essa balança e emitir menos, ou pelo menos neutralizar aquilo que emite de gás de efeito estufa, que é o principal, é o carbono. E qual é o grande desafio de controlar isso hoje, André? Como o IMASU tem conseguido, né, gerir esse sistema? Dentro dessa política da mudança climática, o que foi estabelecido? Que é muito importante que a gente conheça o inventário, que a gente saiba o que as empresas estão emitindo de carbono e o que elas estão retendo, removendo. Então, dentro dessa política, foi criado que os empreendimentos, os maiores empreendimentos no estado, que necessitam de licenciamento ambiental, que ele apresente ao órgão o seu inventário. Então, dentro do momento do licenciamento ambiental, que é feito pelo IMASU, nós recebemos essa informação. Então, a partir dela, nós vamos saber quanto que o Estado está emitindo. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente saber o que o Estado está emitindo para a gente poder adotar as políticas necessárias para minimizar essas emissões. E recentemente foi lançado, né, num evento de clima, das mudanças climáticas lá em Bonito, o Carbon Control, que é um sistema novo que vem para ajudar a gerir uma ferramenta, né? Como é que ela vai funcionar? Na verdade, eu imagino que ela já esteja funcionando desde o lançamento. Como é que ela vai ajudar nesse processo? Dentro dessa legislação que o Estado tem, que ele adotou, ele colocou que o Estado ia disponibilizar um sistema para que o empreendedor fizesse a declaração dele, trouxesse as suas informações ali. Então, o sistema ele faz isso. Ele recolhe a informação daquelas pessoas que são obrigadas e também de quem não é, dos empreendimentos que são obrigados e dos que não são, para trazer o seu inventário, mas o avanço dele é que ele traz também a possibilidade do empreendimento apresentar as remoções. Então, na verdade, ele não é só um sistema de inventário, ele faz o balanço. Então, o que o empreendimento, se ele emite mais ou se ele remove mais, então, se ele é carbono negativo, se ele é positivo. Então, o sistema ele faz isso, ele é uma plataforma para que a gente possa coletar esses dados. Porque se fosse entregue, não fosse entregue de uma forma digital, seria muito difícil a gente compilar esses dados e trabalhar. Então, é a partir do sistema que nós acreditamos que vai ser a ferramenta muito importante para receber esses inventários, esses balanços de todos os empreendimentos no estado. Então, tudo que é passível de licenciamento ambiental no estado, aproximadamente tem 300 códigos de atividades que são passíveis de licenciamento lá. Todas essas atividades podem trazer voluntariamente. E é o que nós gostaríamos que acontecesse, né? Que as pessoas não vai ter penalidade nenhuma, ele trouxer, eu emito mais carbono, vou ser penalizado, tem uma multa, vou ter que comprar crédito carbono para mim. Não é isso. Nós só queremos conhecer, ter informação para o Estado poder adotar as políticas. Quem sabe, se for o caso, o Estado adquirir o seu crédito carbono para poder neutralizar as emissões do Estado, né? Então, assim, mas é muito importante que a sociedade, que o empresariado, o produtor rural, que também ele pode apresentar o balanço da sua propriedade, das suas culturas, como soja, milho, cana-de-açúcar. Ele pode fazer também, o sistema está preparado para receber essa informação e calcular o balanço da atividade dele, da propriedade ou do empreendimento da atividade que ele executa. E como que essa informação está chegando, né,
até esse usuário, até esse possível usuário, para que a gente consiga futuramente que não seja apenas uma ação voluntária, mas que seja algo prático do dia a dia, né? Que seja um hábito de quem tem que prestar esse tipo de informação. Tem esses empreendimentos que eles são necessários, né, que é cobrado deles a apresentação, mas os outros voluntários não, ele pode vir trazer. Então, assim, o que a gente está fazendo de estratégia é aproveitar espaço como que você está oportunizando para a gente aqui, para falar do sistema, da importância dele, da contribuição que o Estado está fazendo na neutralização do carbono, porque nós somos referência no Brasil. Né, o Estado que propôs essa meta, o Brasil colocou a meta até 2050, nós colocamos até 2030, então nós antecipamos, porque nós sabemos que é possível. Mas para isso é preciso que a gente tenha as informações de qualidade. E quem pode fornecer essas informações é a sociedade, que é quem, né, é o empreendedor, é aquele que opera a sua indústria, a sua empresa, é o produtor rural. Ele conhece do seu negócio e ele pode ter essa informação que vai contribuir muito para o Estado. E dentro dessa pauta da sustentabilidade, das mudanças climáticas, a gente também tem um ponto muito forte aqui no Mato Grosso do Sul, que é o nosso Pantanal, né, que está sempre em discussão. O Pantanal é algo muito vivo, a gente tem diversas questões que a gente trabalha o Pantanal durante todo o ano, cheia, seca, queimadas. Qual é o tamanho desse desafio hoje, falando em meio ambiente e sustentabilidade, para o Estado, André? O desafio é enorme, né? Nós estamos falando da maior planície alagável do mundo, né? Então, assim, mais de 60% dela, quase 70%, é dentro do território do Mato Grosso do Sul. Então, nosso desafio é muito grande de manter um bioma que ele está muito bem conservado, ele tem 84% do seu bioma hoje é preservado, então assim, mas a gente precisa adotar as melhores políticas públicas para manter ele nessa condição, mas ao mesmo tempo proporcionar o desenvolvimento para aquelas pessoas que moram lá, né? Que a gente possa transformar essa riqueza natural em um ativo para que a população receba aquilo lá também como desenvolvimento. Né, na forma de acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao transporte. Então, o olhar do governo é nesse sentido, né, de manter o equilíbrio daquele ambiente, mas ao mesmo tempo criar mecanismos que aquilo seja valorado, que aquilo tenha um valor, que esse valor volte para as pessoas que estão ali, para que elas tenham uma qualidade de vida muito melhor. E Mato Grosso do Sul também é muito forte na pauta do agronegócio. E diferente do que muita gente acredita, até fora daqui, nós temos um agronegócio extremamente sustentável, que é utilizado como exemplo para o resto do Brasil, né? É também outro fator que é determinante nessa questão, André? Muito, eu uso um exemplo que pode retratar bem essa realidade. Hoje nós temos o Cadastro Ambiental Rural. Né? No Mato Grosso do Sul nós temos um sistema próprio, então nós recebemos toda a informação da propriedade. Então tudo que está declarado ali, que foi feito pelo produtor e o que nós estamos analisando hoje, o Estado ele tem em área de reserva legal, que é aquele percentual de 20% que o imóvel tem que ter de área preservada dentro, que o produtor não pode explorar, que ele tem que conservar ali para a natureza, para o bem-estar da nossa sociedade. Esse percentual de reserva legal no Estado é maior do que o Estado da Paraíba inteiro. Né? É maior que o país como a Croácia. Então, assim, tudo isso está protegido dentro de uma propriedade privada, né? Que foi o produtor que está fazendo essa conservação desse ambiente ali. Então, assim, o papel do produtor rural no Mato Grosso do Sul, ele é fundamental para a gente dizer que o Estado, né, é um Estado sustentável, porque ele respeita a legislação, ele tem a reserva legal, ele tem a APP, ele buscou, fez adesão ao CAR. Hoje nós temos em torno de 98%, 97% do território do Estado todo coberto com o CAR. Então, assim, nós temos notado já há um bom tempo, o produtor procura, né, fazer a coisa certa. Ele busca, ele quer fazer o correto, né? Então, assim, isso a gente tem visto muito lá. Então, o papel da propriedade rural é fundamental. O Estado faz o papel da conservação da natureza, nós temos unidades de conservação, parques, mas se não fosse a iniciativa privada, o produtor, fazer a conservação da sua reserva legal, das suas áreas de preservação permanente, a gente não teria essa grandiosidade que nós temos no Estado, essa abundância que nós temos de riqueza natural aqui. E é interessante a gente frisar também que quando uma grande indústria se instala ou trabalha, né, ela acaba absorvendo de forma econômica, né, ali naquele estado, naquele determinado local, ela precisa compensar aquele impacto que ela gera ali. Se ela não for capaz de compensar sozinha,
ela também pode entrar em consenso com o sistema, com o Estado, para poder fazer isso de uma maneira que compense essa emissão, essa poluição. Como é que funciona isso na prática, André? Na prática, a ferramenta que nós usamos é o licenciamento ambiental. Uhum. Então, dentro do licenciamento ambiental, do estudo que a empresa apresenta, nós vamos olhar todos os impactos que são gerados pelaquela atividade e a empresa tem que apresentar as medidas mitigadoras, né? Aquelas medidas que vão minimizar os impactos que ela diz que vai ocorrer. Então, assim, nesse momento, nós começamos a entender como que vai ser a dinâmica dessa atividade naquele ambiente e, a partir daí, começamos a direcionar quais são as medidas compensatórias que aquele empreendimento vai adotar. Então, assim, tem uma parte de compensação que a empresa, dos impactos que não são mitigáveis, que ela não vai conseguir minimizar, que ela remunera, ela paga para o Estado fazer conservação da natureza, que são nos parques, é a criação de novos parques, regularização fundiária dessas áreas, manutenção dessas áreas. E tem uma outra parte que a empresa faz uma parceria com o poder público, com a Secretaria de Segurança, Saúde, Educação, Habitação, para estruturar esses municípios, porque em geral isso tem ocorrido nos municípios do interior, né? Que às vezes não tem toda a estrutura necessária para comportar um empreendimento tão grande. Então, ela faz essa parceria com o poder público e vai aí começar a trabalhar nessas áreas, em todas as áreas que ela impacta. Então, eles apoiam na construção, reforma de escolas, quartel para Corpo de Bombeiro, para a Polícia Militar Ambiental, para a Secretaria de Segurança Pública como um todo. Então, eles fazem esse apoio que é de compensar esses impactos para apoiar esse desenvolvimento muito grande que está ocorrendo ali naquele município. E é interessante até a gente voltar um pouquinho a pauta lá no início para explicar agora como que funciona o crédito de carbono, como que as empresas podem gerar isso e como isso é oferecido hoje no mercado. Assim, o sistema nosso do Carbon Control, ele não é um sistema que ao final ele gera um certificado que aquela empresa ele tem carbono disponível para ele poder fazer a comercialização, não é isso. O crédito carbono, existe uma metodologia própria para isso, as empresas que são habilitadas para avaliar aquele empreendimento e dali certificar aqueles créditos ali, se ele tem, né, mais remoção. Então, assim, o que é engraçado falar, né, que às vezes as pessoas não entendem, quando a gente fala que o empreendimento é negativo em carbono é bom, porque ele tem menos, né, ele tem mais remoção, ele tem menos emissão. Se ele é um empreendimento positivo, é ruim, que ele está emitindo mais. Então, assim, os empreendimentos que são negativos, que têm esse crédito, ele pode buscar uma certificadora, fazer o crédito, né, gerar esse crédito, e aí ele disponibilizar no comércio voluntário, na cadeia que é voluntário lá, não é no mercado regulado. O mercado regulado ainda no Brasil não foi regulamentado. Então, assim, no mercado livre, no mercado voluntário, então uma empresa que deseja passar para o seu consumidor, né, que o produto que ele está consumindo vem de uma empresa responsável que neutralizou o seu carbono, ela vai no mercado voluntário e adquire esses créditos de carbono e daí ela pode dizer que ela então é carbono neutro. Então é assim que funciona. Hoje ainda é feito no mercado voluntário esses créditos, como eles são comercializados. Então, voltando à nossa pauta, Pantanal e meio ambiente, a gente vai entrar agora num período muito crítico do ano, que é a nossa época de seca, a época que a gente volta a ver na mídia, né, as manchetes falando de seca, incêndio e os problemas que a gente já conhece no nosso Pantanal. Vocês já estão se preparando com uma base de combate e prevenção para esse ano em relação a isso? Na verdade, nós não paramos do ano passado para cá, né? O ano passado foi um ano muito difícil, né? Foi o ano com a pior seca já registrada no estado. Então, assim, foi um cenário muito desafiador. E aí, quando foi terminando o ano, né, que foi melhorando aquela condição dos incêndios florestais, nós, a partir daí, já em janeiro, começaram as reuniões para tratar de como seria esse ano, né? Então, assim, toda a parte de preparação, o Corpo de Bombeiros, com as suas bases avançadas que eles estão montando, a gente comunicando os produtores com legislação para que ele faça seus aceiros, tudo isso a gente já está fazendo já há bastante tempo. E muito interessante a sua pergunta para a gente discutir um tema que é o manejo integrado do fogo, né? Então, que agora, a coisa de uma semana atrás, mais ou menos, o governo do estado, ele fez um decreto isentando de cobrança de taxa de análise do IMASU para o produtor vir fazer o seu manejo integrado do fogo, para ele apresentar lá o projeto dele de manejo integrado de fogo. E aquelas propriedades
que foram declaradas pelo IMASU como áreas prioritárias para o uso do fogo, o manejo integrado do fogo, para redução dessa matéria orgânica, dessa biomassa, que é o combustível, né, que vai queimar, o processo dele é mais célere ainda, ele tem uma prioridade. É a partir do momento que ele informa, que ele fez o comunicado, que ele apresentou o projeto dele, do momento que ele fez o informativo, ele já está autorizado a fazer. Porque o Estado prescreveu. O Estado disse, a sua área é prioritária para você fazer o manejo integrado do fogo. Então, assim, aí ele vai poder, então, com todos os equipamentos necessários, que é preciso que ele tenha, com treinamento da equipe, com apoio, se for o caso do Corpo de Bombeiros, quando for possível, para ele poder fazer o uso do fogo com o objetivo de reduzir essa matéria orgânica, esse combustível que tem lá, que é o que provoca os grandes incêndios florestais. E hoje, IMASU também tem uma sala de situação que acompanha diversas questões no estado. Isso também entra dentro dessa gestão, né? Entra, né? Nós, desde junho de 2023, né, que nós estamos trabalhando e implantamos uma sala de situação, né, que ela é o nosso núcleo de geoprocessamento, que ele gera alerta tanto de desmatamento quanto de queimadas. Então todo o estado é coberto, né, com satélites, e aí nós temos acesso a essas imagens, e o sistema, ele automaticamente identifica as áreas que antes tinham vegetação e que agora não tem mais, e ele gera o alerta dessa área. Pode ser tanto por desmatamento como por fogo. Ele vai identificar e vai gerar o alerta que nós vamos enviar para o proprietário rural. Então, assim, esse sistema, ele cobre o estado todo. Para você ter uma ideia, assim, nós tivemos uma redução de trabalho manual, de serviço do pessoal de fiscalização ambiental direto ali, da ordem de 72%, que o sistema tem feito esse serviço. Um ano normal de fiscalização, que nós íamos a campo, fazia em torno de 100, 150, né, fiscalizações, autuações de desmatamento. Nós, quando instalamos em 2023, nós fomos para 300. 300, quase 400, 350, né, autuações, porque conseguiu identificar com muita mais precisão do que a gente tinha antes. Então é um sistema muito moderno, robusto, tem servido de modelo para outros estados também, e é um orgulho para nós ali do Instituto e, né, para o estado inteiro, porque nós estamos mostrando que tem investimento, que o objetivo é investir em geotecnologia, em tecnologia, para apoiar as nossas atividades ali, para garantir a conservação da natureza no estado e também para proteger o bom produtor. Né? O bom produtor que busca fazer de forma regular, de forma legal, ele está protegido porque ele tem no sistema, nós já estamos enxergando que a atividade dele está autorizada, ele não vai ter problema com ninguém incomodando ele, indo na propriedade dele, ele pode continuar trabalhando sem preocupação, que ninguém vai incomodá-lo. Então, assim, é uma ferramenta muito importante e não tem mais para onde fugir, né? O uso da tecnologia, ela é fundamental para a gente melhorar a gestão em todos os aspectos da gestão pública. Com certeza, até no tempo-resposta, né? Sim. De uma ocorrência, para poder ir, por exemplo, dessa questão do desmatamento, dos incêndios, isso faz uma diferença tremenda. Faz, porque o monitoramento é quase que em tempo real. Né? Eles geram os alertas e encaminham para a gente. Então, nós temos condição hoje de pegar um alerta, identificar esse alerta e ir até o imóvel de forma acertada, né? Porque você vai já no ponto e, às vezes, você já consegue coibir, parar aquela atividade que iria provocar degradação, que não tem uma autorização. Então, você consegue chegar a tempo de evitar um dano maior. Então, e de forma muito precisa, né? Sem erro, né? Então, a ferramenta ela é muito importante para o Estado. Muito bacana. E a gente está falando de grandes questões, grande gestão, né, da questão dos riscos e dos impactos. Mas agora vamos falar para o pequenininho, para quem está nos assistindo em casa. André, hoje como você enxerga a participação de cada cidadão hoje, de cada sul-mato-grossense nessa pauta da agenda climática? Porque é um trabalho de todos, né? Muitas vezes o fato de você separar o lixo em casa, você acha que não tem tanta relevância. Isso está me dando um pouco mais de trabalho, mas para onde isso vai, a pessoa não entende a importância da cadeia e o que aquilo gera lá na frente. Então não é só um trabalho dos grandes ou da gestão, é um trabalho de cada um que começa em casa, desde o pequeno. Não, muito interessante, né, de falar, porque as pessoas às vezes não conseguem enxergar aonde que ela participa no processo, principalmente a população da cidade, né, das cidades ali. Então, assim, esse exemplo que você falou, da gente separar o nosso lixo que a gente produz, e não é separar tudo um por um, vidro, plástico, não, é separar o que é orgânico daquilo que não é orgânico, né?
Por quê? O que acontece? Vamos contar a cadeia, como vai funcionar isso, o porquê a participação da sociedade, né, do cidadão é importante nesse processo. Quando ele faz a separação do resíduo dele, num processo de coleta seletiva e num processo de triagem desse resíduo antes dele ir para um aterro, muito desse material é recuperado. Esse material volta para o sistema produtivo. Ou seja, você vai deixar de colocar em aterro, porque o aterro é um grande gerador de gás de efeito estufa, de metano, porque esse material vai ficar em decomposição e vai ser emitido para a natureza. Por mais que a gente coloque e instale drenos de gás e faça queimas, ele vai virar um outro gás também, que é gás de efeito estufa. Então, assim, quanto mais nós reduzirmos material que vá para o aterro, nossa contribuição já foi dada de uma forma gigantesca para as questões da mudança climática, né? Então, assim, aqui no estado nós fomos pioneiros em implantar o sistema de logística reversa de embalagens. O que é isso, né? A Política Nacional de Logística Reversa, ela estabeleceu que os produtores, fabricantes, quem comercializa, que coloca produto com embalagem no mercado, ele tem metas de refazer essa embalagem retornar. Então, assim, num primeiro momento, nós estamos trabalhando hoje com a meta de 22%. Então, tudo que uma empresa que ela traz de fora e coloca aqui, ou das empresas que produzem aqui, coloca de embalagem, ela tem que declarar o volume de embalagem que ela colocou e ela tem que comprovar que ela conseguiu, dentro da coleta seletiva que é feita, dentro da triagem dos resíduos, que ela conseguiu recuperar esse material que ele voltou para o sistema produtivo. Ou foi tratado de uma outra forma mais adequada. Então, assim, e a gente tem avançado muito, né? O Estado é referência, foi o primeiro no Brasil a implantar o sistema de logística reversa, e nós temos avançado cada vez mais, e é um orgulho para o nosso Estado também fazer esse trabalho na gestão dos resíduos sólidos aqui no Mato Grosso do Sul. Com certeza. E hoje o Imasul disponibiliza um canal para denúncias, para opinião, para as pessoas participarem também? Tem o atendimento@imasul.ms.gov.br. Então, a partir desse canal, e também temos o Instagram também do Imasul, disponível para as pessoas acompanharem tudo que é feito pelo órgão, acompanhar todas essas ações, tanto de fiscalização, como de licenciamento ambiental. Então, tudo que a gente desenvolve estão nesses canais aí, está à disposição da população. Com certeza. E nesse meio todo mundo é importante, né? Todos os papéis são fundamentais. Desde o pequenininho que está lá em casa fazendo a sua separação do lixo, quanto os grandes. Não, todos são fundamentais, né? Porque desde a hora que a gente acorda, a gente gera impacto, né? Até dormindo, né? Então, assim, mas a hora que você acorda, você vai usar água, você vai pegar um transporte, né? Que vai queimar um combustível fóssil. Então, todo o nosso dia a dia, tudo que a gente faz gera impacto. Então, claro que tem empreendimentos, né, tem atividades que geram muito mais impacto, são muito maiores, que aí entra o Estado para fazer o controle. Mas só que essa atividade do dia a dia nosso, separação do lixo, diminuição da quantidade do uso da água, tudo isso faz parte o uso racional da energia, tudo isso faz parte de atitudes que a gente pode fazer no dia a dia para ter uma mudança e enfrentar a questão das mudanças climáticas, que elas são reais, né? Então aí, o exemplo que nós falamos do ano passado, né? Um ano extremamente atípico, mais da seca mais severa que nós já enfrentamos aqui no estado. Então o papel de todos é muito importante. Muito bem. Quero agradecer você pelas explicações, pela presença, e dizer que é sempre muito bem-vindo aqui. Novas pautas são sempre bem-vindas aqui no Comunica na TV e no Grupo Alomídia. Muito obrigado, Ângelo. Eu que agradeço a oportunidade, coloco o Instituto também à disposição, e qualquer novidade que a gente tem, nós vamos tratar com vocês aqui e colocar à disposição dos seus telespectadores.